para o livro Encontro Marcado de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Capítulo 22, A Face Oculta, necessidade de compaixão em qualquer julgamento. Viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotastes os comentários ferinos de muita gente. Ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa por criminoso e invulgar, de que o mundo abomina a presença. Entretanto, alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém até hoje lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Então veja, é muito fácil ter um entendimento, uma opinião a respeito de uma pessoa que observamos ao nosso redor como um malfeitor, onde o público condena, discrimina e despreza. Mas, no entanto, o orientador Espírito Emmanuel, ele diz: alguém estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém até hoje lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado, a fim de acordar para o serviço do bem. Então, naquele momento em que o referido malfeitor estava sendo atacado, condenado, discriminado, cheio de preconceito, será que alguém lhe endereçou algum sentimento de compaixão, de entendimento a respeito da vida difícil que talvez ele tenha vivido ou que esteja vivendo? Apenas faz a condenação. Recentemente, na cidade de Porto Alegre, um determinado senhor, ele foi brutalmente assassinado por seguranças de um supermercado. Né? Naturalmente, conforme o histórico que eles mesmos, que a entidade empresarial contou, é que aquele cidadão já estivera antes naquela mesma localidade e aparentemente causando determinados constrangimentos e confusões. Mas mesmo assim, não se justificou de maneira alguma o procedimento daqueles seguranças que simplesmente, brutalmente assassinaram aquele homem. Né? Provável que ele tivesse muitos problemas na vida particular dele, por isso que ele estava agindo como agiu, mas não justifica de forma alguma que pessoas colocadas na posição de segurança tivessem agido tão brutalmente, tão de forma primitiva quanto ao que fizeram com aquele homem. Não é? Então, é preciso verificar, antes de qualquer procedimento, o entendimento do que se passa no interior daquele ser humano. Soubeste que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de círculos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, lhe enxergou a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém lhe estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. Então veja que pelo ensinamento aqui do Espírito Emmanuel, nesse livro de Chico Xavier,
a mulher caiu em desequilíbrio nos ciclos sociais, sendo condenada pelos seus procedimentos, suas atitudes. Mas ninguém procurou olhar o fundo da alma dela, o fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, não é? Essa análise oculta das aflições foi feita pelo sublime Mestre Jesus, que, sem dúvida alguma, nunca condenou ninguém, mas sempre estendeu a mão de Deus para auxílio de todas as pessoas, quem quer que fossem. Percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de burilamento moral em que persistes, censurado por muitos irmãos inadvertidamente, aliados a todos os críticos que eu situo entre os tipos mais baixos de covardia. Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, 1000 vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para lenir-lhe o coração, ilhado no desespero. Então veja que, por vezes, podemos ter colegas que compartilham o nosso trabalho de aprimoramento espiritual na casa de Deus, como trabalhadores, como colaboradores, como voluntários, e de repente ele se afasta indiferente. Tendemos a criticá-lo, a fazer-lhe análise do procedimento, sem, no entanto, fazer uma busca do verdadeiro motivo que sustentou aquela decisão. Talvez estivesse num determinado problema pessoal ou coletivo na casa dele e que não estivesse encontrando a devida solução. Mas o Senhor Jesus, que tudo acompanha, certamente estaria olhando a parte ignorada de tudo aquilo que não aparece aos olhos das pessoas que o criticam. Tivesse notícia do viciado socorrido pela polícia e escutastes os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém lhe examinou a face desconhecida da criatura, a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto, e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Certa vez, foi um jovem pego em situação muito difícil de droga, de roubo, de bebidas, e foi lhe perguntado por que ele, tão jovem, estava fazendo isso. Ele disse: eu queria tanto trabalhar, procurei tanto serviço e não encontrei. Por certo, não justifica a atitude de roubar ou fazer qualquer outra coisa. Mas ele disse que no desespero acabou entrando nessa outra fase da vida tão prejudicial. Mas aparentemente ele demonstrou arrependimento e que gostaria muito de trabalhar naturalmente. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos, é o Senhor Jesus. Onde o mal se destaque, faze o bem que puderes. Onde o ódio se agite, menciona o amor. Em toda parte e acima de tudo, pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra, durante as horas de luz, em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas, para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra, em auxílio da noite, para que ela jamais se renda ao poder das trevas. Portanto,
tenhamos uma atitude mais voltada para o amor que o Senhor Jesus nos ensinou. Em todos os momentos, antes de endereçarmos qualquer tipo de crítica ou condenação, pensemos sobre a face oculta, a necessidade de compaixão que devemos estender para todas as pessoas. Devemos procurar entender por que aquela pessoa está agindo daquele jeito e endereçar-lhe pensamentos positivos que possam ajudá-lo, pedindo aos céus que fluidos luminosos e iluminados possam ajudá-lo. Não condenar à primeira vista, com atrito, conflito ou qualquer outro tipo de discriminação. Então, certa vez, um determinado trabalhador na casa de Deus reclamou para o Senhor Jesus que ele estava pedindo donativos, doações para os pobres, porque a casa de Deus sempre trabalhava com oferta de bens de primeira necessidade para os necessitados. Aí ele foi maltratado diversas vezes. Aí o Senhor Jesus convidou-o a ir de novo na praça fazer a mendicância religiosa para prover o que precisavam para fazer o atendimento aos necessitados. Então, no primeiro caso, eles foram atendidos com aspereza e zombaria. Aí, silenciosamente, procuraram verificar qual a causa que levou aquela pessoa a agir de tal maneira. Chegando na casa dele, verificou que ele estava muito doente, uma doença que lhe causava dores assim terríveis, e que ele estava numa situação difícil. Bem, voltando à praça, de novo fazendo a mendicância, uma outra determinada pessoa não fez a doação, porém olhou com um olhar rancoroso e duro, um olhar frio, assim, sombrio. Foram seguindo o infeliz até a casa dele e lá constataram que ele tinha acabado de perder uma filha, ela morreu. Então veja que a atitude daquele homem era assim de um desespero que não conseguia entender mais ninguém. De outro lado, também continuaram fazendo a mendicância, solicitando donativos, e um outro rapaz chegou e os desprezou, proferindo palavrões. Acompanhando depois esse moço até um local familiar da casa dele, e verificou-se que ele era totalmente um louco, ele era demente. Mais um caso, foi verificado que um determinado senhor, bem distinto, ele prometeu prisão e outras coisas totalmente negativas para os pedintes, reclamando que tais pessoas não deveriam ficar por aí fazendo mendicância, principalmente pessoas de aspecto jovem, como Jesus e o moço que estava junto com Jesus. Verificando depois esse senhor tão rigoroso, que praticamente disse que iria pedir a prisão deles, ele era um negociante falido. Ele tinha perdido nos negócios, está numa situação muito difícil, portanto ele estava manifestando aquele sentimento, aquela atitude. Então devemos sempre auxiliar
na reconquista da calma, da paz, da harmonia, da tranquilidade para todas as pessoas, orando, manifestando bondade e misericórdia. E com isso vamos melhorando as nossas qualidades, porque todos os acontecimentos ao nosso redor correspondem a lições que a providência divina nos concede para o nosso aprimoramento espiritual. Vamos passar para a fase de orações. Peço a você que se acalme, concentre-se, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e vamos fazer a nossa oração. Senhor, neste momento da oração, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos infinita orientação, proteção e bênçãos para que possamos seguir vigorosamente no caminho do bem, sempre trabalhando para servir ao maior número de pessoas. Neste momento, com o coração repleto de esperança e fé, e levando em conta o divino ensinamento do Senhor Jesus, rogamos que nos permita manifestar amor e bondade em todos os momentos e que tenhamos realmente um elevado sentimento de compreensão para que todas as pessoas ao redor sintam-se bem com a luz do amor de Deus. E sejamos convictos de que as nossas pretensões são sempre atendidas por Deus, porquanto o Senhor Jesus nos acompanha em todos os nossos pensamentos e atitudes, fazendo com que tenhamos sempre força para seguirmos no caminho do bem. Agradecemos imensamente ao Senhor. Assim seja, graças a Deus. O livro Encontro Marcado, bem como os demais livros que nós empregamos nas nossas programações, os pedidos de orações que você pode fazer para a solução de muitos dos seus problemas, o agendamento das consultas espirituais online, você pode fazer também através deste site. Deus abençoe sempre e obrigado pela sua atenção.